bom ficar sempre. É bom. Enfim, Rosângela, há bocadinho esqueci-me de dizer o seguinte. Falaste de... Cinzi, posso falar um pouquinho antes de começar, propriamente, à espera Estão que as pessoas chegando. cheguem. Os 5 minutinhos de tolerância, aceitação. Quando tu falaste da funcionária que virou professora, então vou-te dizer que na Ponte, todas as funcionárias de limpeza e tal, eram também professoras. E aquela que me substituiu na coordenação, a Anitta, ela era educadora de infância, mas começou a sua profissão limpando banheiro, mudando fralda da maninha. Ela era assistente, assim que se diz lá em Portugal. Era uma funcionária de limpeza. Tirou o curso de educadora, fez o mestrado, bem vai. Mas era uma funcionária. Ela sabia muito bem. Eu lembro de uma vez que nós recebemos, só mais um pouquinho, recebemos, melhor, uma escola perto da nossa mudou todo o seu mobiliário, e como a nossa não recebia nada, nunca recebeu, nós tínhamos assim, nós fomos ver quais eram as cadeiras que ainda restavam, daquelas que a escola jogou fora, que pudessem ser restauradas. Então, trouxemos uma dúzia de cadeiras para a Ponte. No dia seguinte eu vejo uma funcionária, uma jovem, de limpeza, não é? Com tintas e tal, a pintar as cadeiras. Ficou tão bonitas, as cadeiras ficaram tão bonitas, que eu fiquei encantado. Aí ela virou professora de educação visual. Foi a ensinar a pintar. E quem foi fazer o serviço dela? Eu, professores e os alunos, fomos limpar os banheiros, fomos fazer tudo isso. Eu fui para a cozinha fazer também. Então, há aqui a necessidade, isto tem a ver com o tipo de sistema que nós temos, que é um sistema hediondo. Nem posso falar. Ele é hierárquico, autoritário. E eu pergunto porquê é que, se todos nós fazemos o mesmo projeto, participamos das mesmas horas, com tudo, que há uns que recebem X, outros que recebem X menos metade, outros que recebem dobro de X, triplo de X, porque estão no ensino superior e tal, aquelas coisas todas que nós estamos. Então nós vamos mexer nisso tudo, porque há professores de superior e professores universitários. Tu és uma professora universitária, não és uma professora de ensino superior. Compreendes a diferença? Porque em Portugal inventaram um eufemismo para não dizer que havia um ensino inferior, é ensino não superior, não é, Luís? Ensino não superior. É uma estupidez, porque o antônimo de superior é o inferior, não é? Não superior não existe. Então, eu vou mesmo me inquietar algumas almas pecadas, que há outras almas que são puras. Eu vos digo que vou dedicar isso. Já em novembro. Agora, para já, o mês de outubro é o mês da esperança. Ou seja, eu entrego tudo para uma visibilidade social, tudo que nós produzimos na Terra. Tudo. Esses documentos resultaram em pleno. Então, só tenho de aplicar esses documentos. Okay? A partir de novembro. E dos meus pés. Enfim. Amigos, a Rosângela está com a mãozinha levantada. Rosângela, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos num momento aqui de partilhas e Rosângela. Bom dia a todos e a todas presentes na reunião. Bom ver vocês, né? Faz, acho que uns 2 sábados que eu não participava, estava com saudades já por motivos também de trabalho e de viagem. Professor, pois é, se a gente pudesse, né, naquele dia da reunião lá na Arco-Íris, se a gente já estávamos todos muito cansados, né, e tal, pudéssemos ter tido um tempo para ouvir mais os professores, teria sido fantástico, porque... E funcionários, eu senti falta disso, porque aquele funcionário que eu lhe mandei o link do Instagram da escola, né, o agricultor,
Tem muito potencial ali para acontecer. Eles fazem algumas coisas já. Edith, né, a professora disse que fez a formação da ponte. Eu acho que muita coisa ela já trouxe, né? Como o senhor disse, tem muito a fazer, mas eles estão num caminho muito legal. Então, por exemplo, a questão da horta, né? Daquele sistemazinho pequenininho que tem lá de agrofloresta, ele já não é, vamos dizer assim, apenas explorado pelo professor de ciências, geografia. Então, quem, na verdade, é o líder ali é aquele agricultor. Tem umas, eu não sei se vocês vão lembrar, acho que Zizi talvez lembre, eu não sei se o senhor lembra, quando a gente foi sair, tem duas funcionárias que elas são de pátio, elas têm traços indígenas, então, sempre que a aula, né, traz o que eles estão fazendo, os projetos que eles estão desenvolvendo, traz a questão, essa semana passada, retrasada, teve um momento, né, do projeto da sala de Saulinho, meu filho, e dentro daquele projeto que eles falaram, vida simples, vida comum, eles estão vendo a questão da culinária dos povos quilombolas e indígenas. E quem conduziu todo esse momento foram essas funcionárias que não são professoras formais lá, mas elas que conduziram. Então, eu me entendo quando o senhor diz, acho muito massa ver esse movimento lá. A partir daquele áudio que o senhor me mandou, eu quero ter uma conversa com a Edith, né? Porque eu acho que tem uma boa vontade, tem uma intenção, mas tem muito que se fazer. Mas eu entendo totalmente essa coisa, né? Justamente da hierarquização. Eu sou um porteiro, será que eu não tenho que contribuir? Pelo contrário, né? A história de vida daquele porteiro, com certeza, tenho que contribuir na formação desses estudantes, né? Ter vários personagens hierarquicamente selecionados pela sociedade, trazendo, né, essa discussão e esses momentos diversos para a sala de aula é uma coisa muito importante. Se a gente tivesse tempo de ouvir mais, teria sido tão rico, mas, enfim, fica para uma próxima vez. Porteiro, pressupõe portaria, numa escola, atenção, eu gostei do arco-íris já, e uma ideia, valorizo tudo o que faz. Não sou ingrato. Mas, se fizeram o curso da ponte, então não deveriam ter sala de aula, nem turma, nem nada disso. Não deveriam ter a pedagogia dos projetos, mas a metodologia de trabalho do projeto. E agora, quem quiser que faça. O que eu te peço, Ângela, é para insistir junto daquelas professoras, que basta uma professora para fazer uma turma piloto e a escola continua, porque as famílias podem reagir mal se houver uma mudança drástica. Eu não quero isso. Eu quero que essa escola, que já é muito boa, já está muito humanizada, ela continue no seu trabalho, mas que dê espaço para aquilo que é preciso. Uma turma piloto. E a turma piloto, o professor, o homem da horta e o porteiro. Pronto, vamos fazer isso. Ok? Aí Já tem. E eu, né, como mãe, eu também, olha, no núcleo de projeto. Mas eu falo daqueles que estão lá diretamente. Sim, né? sim. Portanto, teremos uma turma piloto e depois vamos ver o que acontece. Eu sei. Toda a escola passa a funcionar em pouco tempo com uma turma piloto. Onde ganharem segurança, né? Na sala de aula, onde tem de haver, no princípio. É isso, minha amiga. Então vamos ver o que o futuro traz. E agora, eu acho que já passaram uns 10 minutos. Digo, qual é o assunto? Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, uma alegria estarmos juntos. Primeiramente, eu gostaria de colocar que estivemos com a Rosângela, foi uma construção incrível, a Rafaela também, um evento muito importante na construção da educação com pessoas que estão buscando como todos nós, então é importante fortalecer, não só o Brasil, né, mas todos os países, mas no Brasil, essa construção de norte e sul é muito importante, porque desenvolve justamente essa construção e integração dos projetos. Então, inclusive, nós estamos com uma boa possibilidade aí de termos outros projetos sendo desenvolvidos, né? Depois eu vou pedir para a Rosângela, se ela puder, não precisaria ser hoje, mas se você
depois quiser colocar também, Rosângela, até para você se preparar, né, que eu peguei de surpresa, de você fazer uma apresentação da construção de como foi. No Instagram das Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, J. Pacheco, 1951, vocês conseguem ver as gravações dos eventos que ocorreram, tanto o evento na Rural Linda, depois a Rosângela vai explicar o que é a Rural Linda, que é o núcleo dela de trabalho, que possibilitou, inclusive, essa linda construção, e também a construção com a Escola Arco-Íris. É muito importante isso, porque nós podemos nos apoiar e nos integrar, inclusive, nesses pontos, com relação a todos os projetos que ocorrem no Brasil e mundo. Então, Rosângela, se puder preparar para o próximo encontro, tá, Rosângela? Aí trazer os vídeos, fotos, fazer a apresentação. Eu queria falar isso com você antes, não foi possível, mas seria bom para você estar... Combinadíssimo, já aceito. Agradecida. Rosângela é uma pessoa fantástica, a gente chama de tornado, né, como todos nós, né? Cada um em seu ambiente fazendo essas construções. E aí, uma outra solicitação... Arretada, muito arretada. Ela conseguiu coisas que eram impensáveis. Por exemplo, fazer dançar forró, pé de serra, e suportar as calcadelas que eu lhe dei durante a dança. É difícil, é muito mais difícil do que fazer um projeto. Então, é preciso... E botar Zizi para seguir um bloco levando a coxo. Isso está bem disposto. Como é que é? Ela... Construções de aprendizagem culturais. Construções de aprendizagens culturais. Rosângela, é o galo da madrugada com quem? Olha só, não consigo... Oi da Macuca. Então, ela conseguiu organizar um evento, né, de Pernambuco, que é super incrível, para fazer que no momento que nós estivéssemos lá, o próprio carnaval florescesse regional. Então, você vê... Todos convidados, viu? E a minha casa tem lugar, não tem não, Zizi. Se não tiver, a gente inventa. Sim, eu vou aproveitar aqui um momento para dizer uma coisa, viu, Bruno e Igor? Deixa eu dizer uma coisa para... Posso falar, Zizi? Só um minutinho? Um minutinho? Não, pelo amor de Deus, o tempo é nosso, a gente organiza. Bruno e Igor, Zizi me falou do movimento que vai rolar em Canoas e em Caçapava do Sul. Eu fui olhar a passagem, tá bem caro. E Luana, né, tá aí, tá bem caro, tá muitos pontos. Mas, assim, eu tô pensando aqui o que é que eu posso vender para comprar a passagem para ir. Porque, não, juro, eu já pensei aqui o que é que eu tenho para vender para ir. Porque professor, né? Professor, é dito universitário, é dito superior, mas o salário não é superior, não. O que eu ia dizer é que eu quero muito ir, mas se não for dessa vez, já tenho oportunidades ano que vem, já estou alinhando com o Zizi, porque eu quero vivenciar alguns dias numa comunidade de aprendizagem para realmente trazer para a Ruralinda, que depois, sábado que vem, eu vou explicar o que é, e aí eu explico o resto, para não tomar tempo. Tchau. É só para a gente organizar o nosso tempo aqui, né, gente? Mas, olha, fantástico, tá? É importante vocês acompanhem no Instagram, tá lá, tá? As construções, e fazer essas interligações. Inclusive, hoje, quem vai estar trazendo, né, que ficou da semana passada para apresentar, foi o Igor. Ele vai estar apresentando a colocação, a cara dele. Se esqueceu, Igor? Não esqueça, não. Oxe, amigo, não esqueça, não. É dia 16. Não, você trouxe o caso, o que ocorreu, não é para apresentação do projeto. O caso ocorreu da semana passada, eu tentei mandar mensagem aqui para você falando, amigo, você ficou dessa semana passar, porque nós estamos falando sobre inclusão, inclusive é uma construção muito importante, porque em comunidade de aprendizagem não tem inclusão porque não existe exclusão, mas nós vivemos com a realidade das exclusões das educações convencionais. Aí você ficou de trazer, inclusive, se já quiser trazer também a chamada para o pessoal, explicando também como é que é esse evento, né, também, que vai ser o dia e tal, e a gente foca nessa construção também. Só precisamos organizar nosso tempo. Quem poderia assumir o guardião do tempo, por favor? Guardião ou guardiã do tempo? Então, gente, Rosângela, agradecida. Então, tudo bem fazermos o acordo de 5 minutos? Se precisar de mais, é só negociar, desenvolver, tá bom? Sejam bem-vindos quem está chegando hoje também. Eu sei que chegaram alguns alunos da professora Maria. Só vou pedir depois para vocês se inscreverem, que é importante, mas vocês são muito bem-vindos. Entraram meus também, Zizi, mas eu já mandei se inscrever, viu? Vou mandar o forms de novo. Agradecida. Muito bem-vindos. Zizi? Sim, Luiz. Zizi?
dizer também que está connosco hoje a Margarida, que é uma educadora de uma escola em Sintra, onde eu e o Zé tivemos, e, portanto, dizer um alô para a Margarida e que a Margarida diga um alô para nós. Olá a todos e muito obrigada. Eu vou falar baixinho porque eu estou na cesta da minha filha. Eu vou estar aqui a ouvir-vos com muita atenção, mas vou ter sempre que falar baixinho e agradecer uma vez mais o convite, está bem? Muito bem-vinda, Margarida. Você e todos os educadores que quiserem estar aqui, aberto a todos, a possibilidade para a gente construir juntos e juntas, tá? Sejam muito bem-vindos. Alguém mais gostaria de se apresentar, dos alunos que vieram, da Rosângela ou da Maria? Se não quiser, a gente dá movimento. Quando vocês sentirem que querem dar um alô, sim, Rosângela. Não, eu ia perguntar se Kézia estava aqui, se ela queria se apresentar. Deixa eu ver aqui, que eu nem... Não sei se ela está com a... Professora, não quero me apresentar, não. Quer se apresentar? Ah, não quer se apresentar, tá certo. Está com vergonha. Tá bom, Kézia. Eu não sei se Carlos também está por aqui. São muito bem-vindos quando vocês quiserem dar um alô, tá? Gente, só me apresentar, eu sou dessa região e tal, gostaria de abrir, tá? Mas sintam-se integrados, bem-vindos, vamos construindo juntos, tá bom? Ok, obrigada. Bem-vinda. Olha, não tem problema, Maria está colocando aqui, a Dani tudo achou melhor se inscrever. Fique à vontade, tá, Maria? Eu só expliquei que é importante se inscrever por questão depois de segurança também e depois de repasse de materiais, senão não tem como contatar as pessoas. Então, quem quiser entrar, pode entrar, mas precisa se inscrever depois, tá bom? Bom, vamos começar então. O Igor, ele acabou de cair, mas ele vai trazer uma referência que ele estava começando a falar na semana passada, quando nós estávamos trazendo a construção da reflexão de inclusão, né? Então, ele colocou alguns casos que estavam ocorrendo e ia trazer uma história. Eu só vou ver se ele vai conseguir estar, porque ele acabou de cair. Se ele... Só um minutinho. Eu acho que... Não sei se ele vai voltar. Pode ser a internet dele que está ruim. Bom, enquanto isso, né, que a gente aguarda um pouquinho, só para ver se o Igor vai conseguir aqui estabelecer uma organização. Ah, conseguiu. Eu ia trazer uma outra referência. Igor, amigo, você está conseguindo? Para quem não conhece também, gente, o Igor está fazendo um trabalho fantástico do Causa Nobre, Instituto Sentido Novo. Ele, inclusive, na última semana aqui de outubro, ele vai estar repassando a construção do projeto. Mas a semana retrasada, para quem participou, ele trouxe uma reflexão de inclusão que todos pediram, inclusive, que a gente continuasse. Então, foi focado, nós acordamos quem estava, para trazer essa semana e continuar essa reflexão sobre essa questão e ver o que nós podemos fazer. Porque não é só uma questão de reflexão, uma questão de prática, né? Então, Igor, passando para você, amigo. Oi. Eu saí porque eu estava no celular, entrei no Note agora aqui. Vou ver se eu consigo. Acho que é só colocar aqui, né, para compartilhar tela. Eu acho que eu consigo rodar o vídeo, né? Acho que é isso. Consegue, Então tá. com o áudio aberto, porque senão não solta o áudio, tá? Ok. Eu vou só fazer uma pequena introdução, então, explicar o contexto, né? Nós falávamos agora há pouco, até o Bruno trouxe muito bem, né, na nossa conversa anterior, quando se fala em inclusão, né? Então, essa palavra inclusão, ela é tão deturpada e tão distorcida, né? Muitas vezes, e quase sempre, quando se fala em inclusão, na verdade, a gente está admitindo que o ambiente que nós estamos, né, onde estão acontecendo as coisas, ele exclui. Então, é uma palavra subutilizada e mal utilizada. Mas eu queria trazer essa experiência de forma muito breve, que nós temos trabalhado, eu acho que já há uns 7 anos, muito na causa do autismo. E ao longo desses anos, a gente teve vivências com centenas, muitas famílias, pessoas que vivem a realidade do autismo, da neurodivergência, né? E aí o que acontece? Nós, em 2024, nós tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, e metade da nossa cidade foi destruída, é uma das cidades onde mais teve mortes com a enchente. Eu e a Ana, minha esposa,
Nós fomos atingidos pelas enchentes aqui também. Nossa casa foi totalmente tomada pelas águas, foi totalmente destruída. Tudo que havia dentro da nossa casa foi destruído. A gente saiu um carro com a roupa do corpo e os cachorros que a gente tinha, cachorro, gato, calopsita, e o resto ficou para trás. Por que eu estou falando isso? Porque foi dentro desse contexto das enchentes que nós pudemos vivenciar algo muito especial. Nós tivemos a oportunidade de receber uma escola, e essa escola nos foi autorizado a ser montado um abrigo nessa escola, uma escola infantil do outro lado da cidade, onde as águas não chegaram. E esse abrigo seria um abrigo exclusivo para famílias com crianças autistas. E ele foi o único na cidade para esse fim. O que aconteceu aqui na cidade? As pessoas ficaram espalhadas em muitos lugares, em ginásios, em igrejas, em qualquer lugar as pessoas estavam amontoadas, né, sem suas coisas, sem suas casas. E nós sabemos que muitas crianças com autismo possuem hipersensibilidades, né? Então, hipersensibilidade sonora, visual, a quebra da rotina faz muito mal para muitas dessas crianças. Então, imaginem, né, como foi a quebra de rotina para essas famílias e para essas crianças. Eu estou na minha casa e, literalmente, de uma hora para outra, eu não tenho mais casa e eu estou num ginásio com mais 500 pessoas, todas deitadas uma do lado das outras. Isso foi muito duro, pessoal, isso foi muito triste. E aí, nesse abrigo, eu e a Ana fomos para lá e nós começamos a coletar, essa é a palavra certa, nós começamos a catar as pessoas que estavam espalhadas pela cidade para que elas fossem para lá ficar com a gente. Nós começamos a solicitar doações de parceiros. Mais uma vez, é importante que se diga, a gestão municipal nada fez. Então, todas as parcerias, doações vieram de empresas, empresários, pessoas de outros países, voluntários de outros estados. A gente conseguiu montar um local digno para essas famílias. Então, era uma escola infantil, que ficou muito confortável, e lá eu e a Ana ficamos conduzindo, tocando esse abrigo durante um mês, que foi o tempo em que as águas estiveram até o teto das casas. Quando as águas baixaram, as famílias começaram a sair para ver o que tinha sobrado, que não foi nada, foi zero, e começaram a voltar para onde eram suas casas, para tentar limpar, para jogar as coisas fora, enfim, né? Eu quero trazer um vídeo, na verdade dois, que a gente usa muito aqui para explicar o que é realmente inclusão. Porque nós tivemos uma grande oportunidade dentro desse abrigo. A gente até gosta de falar, né, que eu e a Ana, a gente sempre pediu para Deus oportunidades de servir, não só na causa do autismo, mas em outras causas. E na nossa cabeça, né, muitas vezes prepotente, orgulhosa, o servir mais fazer mais palestras, né, ser convidado para grandes eventos, poder ver os nossos livros espalhados pelo mundo, né, aquela coisa bonita, aquela coisa bacana, né? Esse era o nosso servir mais, era ter uma agenda cheia, e aí vieram as enchentes, e tudo foi perdido. A nossa agenda não havia mais, a gente ficou quase um ano sem poder trabalhar. Os nossos livros foram todos embora com as águas, as nossas coisas, tudo foi perdido. Mas aí foi dentro desse abrigo que nós recebemos a nossa resposta do que era realmente o servir que a gente precisaria fazer. E lá nós conhecemos o Murilo.
E o Murilo ficou gravado na nossa vida, no nosso coração. O nosso amigo Zé fala, né, de algumas crianças que passaram pelo caminho dele, né, então ele fala bastante, muitas vezes, do Michael, né, do Maicon e de outros, né, que nos inspiram muito, e nós aqui tivemos o Murilo. O Murilo, ele é autista, um nível alto de suporte, a família dizia, olha, essa criança, esse guri, a própria família dizia, né, ele não fala nada, ele não consegue nem comer sozinho. Pois bem, nós estávamos numa das noites que nós estávamos já tentando limpar as nossas casas, tirar os destroços e tal, a gente voltou para o abrigo à noite e fomos jantar. E aí, nesse momento da janta, nós vimos o Murilo e convidamos o Murilo para vir jantar conosco. E eu quero já agora, para não me estender muito, mostrar 2 vídeos que mostram essa interação. Que foi uma interação da Ana, minha esposa, com o Murilo. E eu fiquei gravando. Igor, licença, perdão por te interromper. E deram 5 minutinhos, mas lógico que você deseja mais 5 minutos. Sim. Pode ser? Sim. Combinado. É que eu precisava fazer essa contextualização para Lógico. explicar, né, o que é esses vídeos, né? Então, agora já vou mostrar. São vídeos de 1 minuto cada um, tá? Não, fique tranquilo. Tá bom, obrigado. Quanto tempo você precisar mais? Tá bom. Então, nesses 2 vídeos, pessoal, que a gente vai mostrar agora, eu acho que traduz exatamente o que a gente tanto ouve, né, do nosso amigo Zé, quando ele fala de vínculo, que sem vínculo amoroso não há educação. E foi dentro de um contexto de tragédia que a cidade viveu, em meio a mortes, em meio à destruição, que eu e a Ana tivemos uma grande lição do que o vínculo amoroso é capaz de fazer. Então, eu vou mostrar agora os vídeos, tá? E aí depois eu já passo a palavra para os colegas, tá bom? Vou compartilhar aqui e espero que dê tudo certo, tá? Só um pouquinho. Obrigada. Uma vez, ó. Uma vez. Agora, hein? Ó, tua vez, Murilo, ó. Ó, Murilo. Que Murilo, o que você acha? Dá pra tirar. Essa lá do Murilo, ó. Essa vez. Muito bom. Vocês conseguiram assistir? Deu tudo certo? Então, o que foi esse vídeo, pessoal? A família dizia, ele não come sozinho, ele não consegue nem pegar a colher. O que a Ana fez? Ela deu autonomia para o Murilo, com muito vínculo amoroso, afetivo. E a Ana disse, olha, então tu vai me dar comida e eu vou te dar comida. E nisso, ele fez aquilo, ele pegou a colher, ele se alimentou, ele deu comida para a Ana deu comida para ele, e aquilo ali, pessoal, assim, foi um grande motivador para nós, sabe? A gente viu o que a gente estava fazendo ali. E aí tem o segundo vídeo. Vocês lembram que eu disse que a própria mãe do Murilo nos disse, olha, ele não fala,
ele é um autista não verbal, ele não fala nada. Ele apenas aponta com o dedo, ele faz uns grunhidos ali, ele não fala. Então, agora eu vou mostrar o segundo vídeo. Vamos lá. Suco. Ele gostou? Suco. Suco. Quando tu quiser pra mamãe, quando tu quiser tomar, tu pede o quê? Suco. Fala. Suco. Suco. Né? Quando tu quiser teu suco de laranja, tu chama assim, mamãe, suco. Suco. Isso aí mesmo, parabéns. Suco. Suco de laranja. Ó, comidinha. E era isso que a gente tinha para compartilhar hoje com vocês, pessoal. Eu peço desculpas porque a gente nunca consegue mostrar esses vídeos e não se emocionar, sabe? E é por isso que a gente está lutando tanto para levar para o mundo a verdadeira educação com base no amor, no vínculo, nas relações, sabe? E inclusão, ao nosso ver, é isso. É abraçar, amar e acolher. Não são questões técnicas, nem de diplomas, formações, cargos, títulos. Tudo começa realmente no vínculo. E é por isso que nós estamos tão motivados, né, de levar adiante essa essência, essa mensagem, e que nós não desanimemos e nem desistamos, né, de continuar nessa luta diária aí, para que realmente haja inclusão no verdadeiro sentido da palavra. Era isso. Valeu. Agradecida, Igor, muito especial. Isso traz muito claramente a construção da prática, né? Porque muitas vezes fica na teoria, né? Nós estamos sabendo que muitas escolas agora estão dando aula de empatia, daqui a pouco vai ter aula de inclusão também, né? E não fica na prática do que é construir, de fato, pela relação e pela vivência, o que é nós nos relacionarmos com um pouco mais de humanização, pelo menos, né? Então, essa construção de vínculo é extremamente importante no processo de humanização. E isso é a verdadeira educação, né? E nós nos educamos, educando e construindo educação. Eu vi que tiveram muitos comentários aqui que foram colocados. A Malu colocou, ele não era estimulado. Sim, a realidade, né, de não ter, como você colocou, infelizmente os pais colocavam, já que ele não sabia falar, que ele não sabia fazer. Infelizmente, existem muitos pais ainda, não só pais, escolas, comunidades, que têm essa dificuldade de, ao invés de falar o que nós podemos fazer para construir com ele, é falado, ele não sabe, ele não faz, ele não consegue, né? Já tentamos de tudo, só Jesus na causa, é utilizado um termo aqui no Brasil, né, nesse sentido. Então, como é importante abrir para uma mudança paradigmática de perceber as construções que são possíveis e que se o ser humano está com uma dificuldade, não é porque ele tem problemas, é porque ele não foi incluído na realidade que está, porque ele estava fora da inclusão da sua realidade. Se ele não desenvolveu seus potenciais de fala, como ele poderia ter um processo de inclusão de fato, né? A Antônia colocou, é sobre dar abertura para a autonomia, muito lindo. A Lourdes colocou, ações considerando as possibilidades e não as dificuldades. A Malu também colocou, lindo demais, Igor, parabéns pelo trabalho. E a Rosângela, fora do vínculo e do amor não há salvação. Então, são colocações importantes, né, para trazer essa referência que você trouxe com muita simplicidade e delicadeza, e isso,
porque muitas vezes nós procuramos muitas coisas para mostrar o que é uma educação humanizada, o que de fato é humanizar, né, uma educação libertária, humanizadora, é isso, é possibilitar ter essa construção de vínculo. E muitas vezes, muitas professoras fazem isso, mas elas não valorizam. Elas valorizam mais a nota, a prova, a aula, o lápis, a cadeira, ficar sentado, ao invés daquele momento que ela teve uma relação de vínculo que possibilitou a criança, inclusive, ter uma firmeza interna, né, do seu aprendizado. Bom, agora eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de trazer alguma reflexão, pergunta ou questão para o Igor. E também depois, uma perguntinha tem aqui do professor Eduardo Maia, tá? E depois a gente pode trazer também. Sim, Rosângela? Não, o meu era só dizer, porque chegou uma coisa lá embaixo, eu vou pegar aqui no meu pré, que não pode subir, 5 minutinhos e volto, porque como eu estou organizando o tempo, 5 minutos eu volto. Aí, alguém poderia assumir, então, o guardião do tempo, por favor? Luiz. Agradecida, Luiz. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, complemento, ou dúvida ou pergunta? Amigo Zé, se tiver por aí, gostaria de falar um pouquinho também, trazer algum complemento? Estou a escutar, que é uma coisa que eu faço poucas vezes, não é? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, portanto eu penso que tenho bem umas 10 bocas e poucos ouvidos. Eu estou escutando e poderei comentar no final, né, esse trabalho do Igor e das coisas fantásticas, não é? Então, gratidão para o Igor e para as... Sim. Então, amigo, você vai falar depois. Luana está com a mãozinha levantada? Luana? E sabe que essa semana nós nos deparamos, assim, com uma situação muito, muito ligada ao autismo, que foi o grupo de mães autistas da cidade, todas querendo vaga na turma da floresta. Tipo, lá é diferente. E aí a gente ainda conversou e trouxe muito essa reflexão da necessidade das escolas no mundo se abrir para construir novas relações, né? Infelizmente, a gente percebe nessa questão do autismo, e não só do autismo, dos laudos em si. E é impressionante o quanto me perguntam, lá é uma turma de criança típica, lá é uma turma, quantos laudos vocês têm? Como se isso fosse muito importante, sabe? Mais importante do que a criança. E como a gente presencia na escola, o laudo ele se tornou, ao invés de ser algo assim para garantir um respeito e um olhar atento, que deveria ser dado a todas as crianças, ele tomou um lugar de isenção. O que a gente presencia, o que eu tenho presenciado muito nas escolas, é uma justificativa para não se responsabilizar pela educação da criança, pela construção com a criança. Então, assim, é diário, né? Para quem não me conhece, eu trabalho na Turma da Floresta, mas a Turma da Floresta é dentro do sistema público de educação. Nós também trabalhamos com mais algumas escolas privadas e formações. Enfim, é comum a gente escutar, não, ele é autista, não tem muito o que fazer. E não se cria vínculo, não faz justamente essa busca, né? Eu acho que a gente está tendo aí no mundo um lugar onde precioso de se abrir para a conexão verdadeira. Crianças que exigem uma conexão real e verdadeira, uma construção de amor e carinho. E para facilitar a sua vida de quem não quer se desacomodar e deixar de fazer tudo igual como sempre fez, se toma essa postura. E eu acho muito importante o trabalho, parabéns, Igor, muito importante trabalhos como os do Igor, e eu acredito que são trabalhos que estão bem potentes. Aqui na cidade também as mães estão se organizando. A gente levar essa reflexão, né, dessa autorresponsabilidade quanto ao nosso trabalho, quanto à educação. Era só para fazer uma contribuição nesse sentido, porque, embora eu acredito, pelo que eu vi, o Bruno já falou, né, nós temos uma máxima, que é a gente não inclui, porque a gente não exclui. Mas a gente precisa levar isso para outras escolas. Nós temos muitas famílias, muitas crianças que estão passando por questões, assim,
complicadas mesmo, dentro do sistema. E é algo que eu acho que precisa ser cada vez mais olhado e levar esse olhar técnico também para as famílias conseguir compreender, fazer um trabalho, assim como o do Igor, né, mais completo. Enfim, fico muito feliz de ver um trabalho, de acompanhar que existe essa rede. Abraços. Agradecida, Luana. Inclusive, eu sempre falo aqui para todos, a gente conversa sobre isso, que não existe inclusão em comunidade de aprendizagem porque não existe exclusão. Quando não existe exclusão, você não precisa incluir, né? Já está integrado em todos os níveis. Mas temos, o Luiz está com a mãozinha levantada e também compartilhou uma imagem conosco. Sim, eu quero vos apresentar o André. O André é autista. Vocês estão vendo o André na imagem, certo? Certo. Está com uma das tutoras, a Carla, ele está no nosso projeto, é brasileiro e não fala e não comunica quase nada e tem dificuldade em locomover-se, e a mãe pediu para o André ficar no projeto que nós temos e que não é de aula tradicional. E a mãe disse, ele fica só até dezembro, porque em janeiro ele vai voltar para o Brasil, e nós acolhemos o André, e o André trabalha com as outras crianças que estão por trás desta imagem. O André não está sozinho na sala, o André está incluído no espaço de trabalho dos outros. E o André, em um mês, começou a falar e a andar apenas com a mão. Pela escola, com a mão da mãe, com a mão dos tutores, com a mão dos colegas. E a mãe está, neste momento, a pensar não voltar para o Brasil, para deixar o André connosco. Ora, aí está mais um exemplo de que aqui não se inclui porque não há exclusão. Agradecida, Luiz. Luiz, você poderia, não sei se poderia, mas compartilhar a construção que teve ontem, que o Luiz fez uma construção fantástica ontem, que é a maior construção de inclusão. Quinta. Foi quinta-feira, não foi ontem. Perdão. Nós fizemos a primeira assembleia da escola com 300 crianças. 300 crianças no ginásio, das quais 70 estão no projeto humanizador e as outras não estão ainda. Lembro que nós há 2 anos começámos com 20, vamos com 70 neste momento, faltam 1 para chegar às 300. Mas foi muito, muito interessante. Eu vou tentar partilhar aqui uma imagenzinha. Foi a primeira assembleia de escola, como eu disse, e demorou 20 minutos para haver silêncio. Ninguém parava de falar, ninguém parava de cochichar para o lado, ninguém parava de mandar o outro calar, porque isso provoca ruído também. E eu estive 20 minutos de pé, calado, olhando para eles. Num certo momento, os alunos do projeto começaram a levantar o braço. Levantar o braço significa, eles já sabem que os outros alguém quer falar, tem que haver silêncio. E então começámos a ver vários braços no ar, até que vimos 70 braços no ar. Ainda assim, não houve silêncio. Porquê? Porque eram mais aqueles que não sabiam o que aquilo queria dizer do que os que sabiam. Mas foi muito interessante porque todos os professores levantaram o braço. Eu recordo que há 2 anos eu tinha a escola toda contra o projeto. E 2 anos depois as pessoas começaram a ver pelo exemplo de integração das pessoas, dos autistas, das pessoas com dificuldade, que há aqui uma porta para a escola funcionar. E então nós discutimos muito se a assembleia devia ser com todos ou só com aqueles que sabiam fazer assembleia. Eu tive inclusive uma conversa com a Zizi e com outros amigos aqui, com algumas dúvidas sobre que caminho é que poderíamos seguir, e eu decidi, não, vamos fazer com todos, e
20 minutos depois, as pessoas fizeram silêncio. E houve um momento em que se aprovou o regulamento da Assembleia. E, nesse momento, os alunos sentiram necessidade de bater palmas. Bateram palmas e nós tivemos mais 5 minutos para se todos calarem. Faz parte, acho que faz parte. E agora é um caminho. Eu vou continuar a tirar fotos das assembleias, sobretudo da parte em que os alunos vão falar, porque essa é a parte importante. Vai haver criança que não sabe discursar em público, como é natural. Vamos ver a reação dos outros, vamos ver se chegamos ao final deste ano, em julho, com mais 300 cidadãos prontos para se relacionarem dentro de um espaço escolar que ainda não está todo humanizado, mas que caminha para lá. Agradecida, Luiz, fantástico. Eu já falei com ele que eu até chorei, né? Porque é fantástico pensar em 300 crianças juntas, né? No momento de assembleia, isso é incrível. Eu falei para ele que é fantástico já. Claro que tem 2 anos, ele me lembrou, tem 2 anos de preparação das assembleias. Mas mesmo assim, pela minha experiência de construção em projetos, é difícil para 300 crianças, com 60 crianças, com grupos diferentes, é mais simples, mas com uma construção de 300. Então, realmente, foi o flautista, Luiz. Conhece o flautista? Mas não de encantador nesse sentido, encantador de corações, né? Porque todos estavam sintonizando a mesma música, né? É uma música de... A flauta ainda não toca bem. Toca sim. Ainda está desafinada. Parabéns, Luiz. Muito legal. Lindo, né, gente? Muito você vê como tem construções incríveis acontecendo em vários lugares que nós estamos desenvolvendo. Por isso é importante a gente trazer também, compartilhar, para até a gente pensar o que a gente pode apoiar, como a gente pode fazer. Mas agradecida, Luiz. A Rafaela está com a mãozinha levantada. Querida Rafaela. Olá, bom dia, pessoal. Sou Rafaela, sou psicóloga na rede pública aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba. É muito, muito bom, né, ver, parabéns, Igor, essa formação aí junto com esse, né, com tantos outros, porque enquanto rede pública, enquanto psicóloga nessa rede pública, eu sempre lido muito com essa frustração, com esse tema da inclusão, né, porque o poder público, ele coloca ali de que há formações para professores, de que há cuidadores na rede pública, que há, enfim, uma parafernália de coisas, mas que no dia a dia, o que a gente vê o tempo inteiro é a exclusão na prática. E chegam professoras para mim dizendo assim, olha, Rafaela, esse menino aqui precisa de um laudo, porque tem alguma coisa, não aprende, não faz nada, precisa de um laudo. E eu sempre tento fazer a reflexão de que, assim, olha, supondo que ele tenha um laudo, o que é que isso vai mudar de fato na sua prática? Né? O que é que você vai fazer diferente a partir desse papel com alguma coisa que tenha lá? E claro que elas não gostam, né, quando eu falo isso, mas, enfim, eu sempre tento fazer essa provocação e dizer assim, ó, vamos, né, já que não tem um laudo, vamos conhecer, chega junto desse aluno, vamos conhecer, vamos estar perto, o que é que ele gosta, o que é que ele tem interesse? E então elas vêm com uma outra desculpa, dizendo assim, olha, Rafaela, não dá para fazer isso com 30 alunos numa sala. Uma coisa é você, Rafaela, que chega e pega 1, 2, 3 e fica ali um tempo com eles. Outra coisa sou eu, que estou todo dia na sala com 30. E tem aquele que tem o laudo, que já tem um cuidador. Aí eu deixo lá com o cuidador. Mas e esse que não tem laudo? Não tem cuidador, eu não deixo com ninguém. Está ali comigo. Então, essa questão, né, de estar provocando os educadores, os professores, para chegar junto, para criar esse vínculo, é um desafio diário. Né? E porque é uma grande mentira da rede pública, eu tenho certeza que não é só aqui na Paraíba, porque eu também atuo em Pernambuco, é uma grande mentira. Essa inclusão, ela não existe. Ela está ali sempre escancarando muito para a gente a exclusão, né? Então, assim, fico feliz com essa prática, Igor, e de tantas outras que a gente consegue ver por aqui. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte,
Enquanto psicóloga também, eu sempre recebo solicitação de relatório, e recebo os laudos que as famílias buscam por fora. E aqui em João Pessoa, não sei aí onde vocês trabalham, mas aqui tem acontecido muito o seguinte: eu trabalho com uma comunidade de periferia, né? Então, assim, há um grupo de advogados circulando nessa comunidade, nessa favela, que eu atendo a grande parte do público de lá. Há um grupo de advogados que circulam entre essas mães, dizendo assim: olha, vamos atrás de um benefício. E aí, se teu filho não tem laudo, vamos buscar esse laudo. E aí tem um grupo de psiquiatras que já tem praticamente um laudo pronto, eles só fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, só mudam o nome da criança, até a questão da medicação é basicamente a mesma, enfim, tudo, e eles mudam isso, e aí pedem um relatório escolar para dar entrada no benefício, né? E essa família, e aí eu recebo coisas assim, terríveis, terríveis, porque que não condizem com aquele estudante, que não condizem com aquela criança e adolescente. E claro que o relatório que eu faço, ele é de acordo com a nossa vivência dentro da escola, né? Não com aquilo que está ali no laudo, porque são laudos falsos. Mas as famílias estão em busca disso. Então, todo tipo de transtorno, de deficiência, eles colocam lá de toda forma nos laudos para que a família consiga. E a família fica junto com esse advogado. Se a família desistir, paga uma multa. Enfim, é um esquema mesmo, né? É algo criminoso. E assim, a gente, o grupo de psicólogos escolares aqui do município, a gente já alertou a Secretaria de Educação, porque precisa ser feito algo, né, em relação a isso. Então, é um outro conflito que a gente vive no dia a dia. Só para vocês terem ideia, hoje é 11 de outubro, a gente teve aí alguns dias letivos, né, e só esse mês eu já preparei 7 relatórios de crianças que chegam com laudos de autismo, de TDAH, de esquizofrenia, né, e que a gente que vive ali com a criança e adolescente dia a dia, a gente vê que não é nada disso. Agradecida, querida Rafaela. Essa é a realidade da situação que nós falamos da exclusão, né? Porque como a comunidade de aprendizagem ela tem inclusão, você vê que as pessoas são pessoas. As pessoas não são o que dizem que elas são. E principalmente as crianças e os jovens são crianças e jovens. Algo que também nós estamos esquecendo, né? O que é ser criança? O que é ser jovem? Então, trazer essa reflexão. Eu vi que tem várias outras perguntinhas, depois eu vou trazer aqui, só vou repassar para as mãozinhas aqui para podermos falar. A Luana está com a mãozinha levantada. Luana? Nossa, eu ia só trazer uma reflexão, mas essa questão da Rafaela foi impactante, foi chocante, é triste de ver essa realidade, né? Enfim, o que eu ia trazer era justamente a questão de que a gente fala muito em inclusão e neles estarem aprendendo e uma ideia de o autista, quem tiver laudo, estar incluído. Mas eu queria trazer uma reflexão, era do que a gente percebeu do que eu estava olhando essa semana, não que foi percebido agora, mas a importância da gente parar para olhar o que a gente aprende, o quanto nós aprendemos com essas crianças que exigem respeito, que demonstram o que estão sentindo, que não trancam, o que não seguram o que estão sentindo. Acho que a gente, às vezes, foca muito no incluir eles no nosso meio, ou num meio já padronizado, né, com toda essa ideia do que é certo, o que é errado, o que é o comportamento adequado, e a gente acaba esquecendo de olhar o quanto nós aprendemos com eles. Quanto a gente aprende com uma criança que é verdadeira, é honesta, para mim isso, essa semana foi muito importante, assim, nessa reflexão com relação a essas mães querendo fazer uma turma só de criança com atipicidade. Acho que é importante a gente perceber o quanto nessa separação, eu não gosto muito dessa separação nós e eles, os atípicos ou os típicos, mas até porque eu não trabalho com isso no meu dia a dia. Mas eu acho que é importante essa reflexão do quanto nós aprendemos
com a diferença, com cada criança, com a especificidade de cada criança. O quanto eles enriquecem uma turma. O quanto, por exemplo, talvez compartilhar uma experiência seja mais fácil de trazer o que eu sinto. Nós temos o Joaquim, que é uma criança super ativa, super amorosa, que se dá bem com todos os colegas. E essa semana ele estava junto com o João Vitor, que tem 5 laudos, e ele passou 3 períodos junto com o João Vitor, ajudando a organizar a sala, brincando, conversando, e cada vez que o João Vitor se desregulava, ele parava, olhava, calma, respira. Aí esperava o João Vitor se regular e continuavam. Então, assim, a riqueza que é a diferença junto, e valorizar a diferença entre todos, né? O que cada um traz, a especificidade de todos, se abrir para a potência e também para a dificuldade de cada um. Isso nos ensina muito, isso faz todos crescerem. Eu acho que é importante a gente também olhar para o quanto estamos aprendendo. Era isso. E olha, Rafaela, força. Agradecida, Luana. Muito importante também trazer essa reflexão, porque muitas vezes nós pensamos que o laudo é motivo para exclusão. E o laudo, digo como geral, e o laudo não é motivo para exclusão. O laudo é possibilidade de necessidade. Se você tem algum ponto que você precisa complementar, claro que numa comunidade de aprendizagem não há essa necessidade, porque você integra todas as necessidades e acorda as necessidades e constrói com os valores e com a carta de princípios. Então, você não cria necessidades frente a uma questão de que a própria necessidade já está desenvolvida, né? Eu queria só trazer e organizar com vocês, porque falta 3 minutinhos. Tudo bem organizarmos 10 minutos só para encerrarmos essa... Encerrarmos não, né? Porque esse é um longo papo, mas de hoje, né, da nossa organização, tudo bem com todos? Só gostaria de trazer aqui a reflexão que colocaram, além do parabéns para o Luiz, a Rosemary colocou, o Eduardo também, ele trouxe uma outra perguntinha, Eduardo, talvez seja melhor a gente deixar para a próxima semana, mas o que ele colocou aqui foi, a febre agora aqui na minha cidade são as altas habilidades, não seria também uma forma de exclusão? Foi o que a Luana estava colocando, a Rafaela trouxe também, a Maria Antônia trouxe. Fora isso, ainda existem as crianças que estão sendo meio diagnosticadas para legitimar suas retiradas de sala para não fazerem as avaliações externas. Na rede Sobral, eu soube que a Secretaria de Saúde anterior reclamou da Secretaria de Educação da razão de tantas crianças com problemas neurodivergentes. Ainda existe isso, mais exclusão em cima de exclusão para gerar mais dificuldade. A Maria Paula trouxe. Aqui criamos o Centro Integrado da Educação, Saúde e Assistência Social, objetivando a equipe multidisciplinar coerente, para que isso não aconteça, mas ainda assim não é fácil. Porém, com fluxo e ações bem estruturadas, na mesma perspectiva, ajuda muito. A tentativa de integração ajuda muito, porque você consegue, pelo menos, observar os casos não de forma isolada, e sim de forma integrada, porque muitas vezes está ligado à cultura, né, gente? Eduardo Maia colocou. Isso mesmo, Luana, ao final de 3 anos dando aula para uma aluna surda em sala, percebi que 10 alunas aprenderam Libras. Aí que saquei que a aluna surda não era incluída. Éramos nós, os ditos normais, os incluídos. O Luiz colocou, a minha parte demora 30 segundos. Claro, Luiz. E a Luana? Luiz, seu trabalho é lindo, parabéns, percebemos nas falas o caos em torno dessa questão. Sim, Luiz, só uma questão. O Rogério está com a mãozinha levantada antes. Tudo bem, Rogério? O Luiz está falando porque é 30 segundos para ele fechar? Ou... O Rogério está conosco? Rogério, amigo? Está aí? Eu acho que o Rogério... Ah, tá. Tudo bem, Rogério? Não consigo te ouvir, amigo. Tá com o microfone fechado. No microfone. Ai, Eu quero agradecer aos colegas que se manifestaram pelo enriquecimento que estão trazendo. Nesse momento, um colega da faculdade me provocou para refletir sobre esse documento. É um parecer do ano passado do Conselho Nacional de Educação
sobre a formação de professores. Bom, esse é o 5º parecer e a 5ª resolução desde 2000, que chama a atenção, e eu quero responder, mandar uma carta à relatora. E quero incluir isso que foi relatado hoje. O que acontece na formação de professores? Não se coloca essa questão da afetividade, do educando como sujeito. Tudo é em torno da didática e do conhecimento. A dimensão afetiva não é trabalhada. Então, no meu entender, se trabalha a didática, que é a relação com o saber, mas não se trabalha a pedagogia, que é a relação humana. Como não se formam nos nossos cursos de pedagogia, se ensina didática, mas não se ensina isso, porque isso não é científico. Supostamente a didática é. E aí o pessoal joga para os psicólogos e para os assistentes sociais que resolvem um problema que eles não têm condições de resolver, porque só quem pode resolver com o apoio dos psicólogos e dos assistentes é o professor e a professora da relação cotidiana. Entendeu? Então, esse é o grande drama, a meu ver, da formação. Nós vivemos numa sociedade racionalista, capitalista, burocrática. Então, os laudos resolvem o problema. Entendeu? Então, é muito profunda essa questão. Então, os parabéns ao Igor, ao Luiz, Madal e todo mundo, tá certo? Até uma próxima. Muito obrigado. Agradecida, Rogério. Muito boa a colocação. Luiz? Muito rápido. Há pouco alguém falou em 30 alunos numa sala, certo? E alunos com laudo. Laudo deve ser um plano específico, não é? Para eles, nós aqui também temos. Penso que é isso. Esta foto que eu pus aqui representa exatamente isso. Ou seja, nós temos 40 alunos num grupo. Não podem estar todos no mesmo sítio ao mesmo tempo. E a tutoria não se faz sozinho, faz-se acompanhado. Portanto, este grupo de alunos tem ali um aluno com problemáticas graves. É este aluno que está de costas, que não se vê, que tem os óculos e a t-shirt branca. Ele está incluído no grupo que está a trabalhar na rua e que está a fazer uma entrevista a uma senhora sobre a vida das abelhas. Foram ao jardim. É possível fazer isto se o grupo tiver vários tutores, dividir os alunos em grupos, trabalhar a inclusão, não deixando ninguém de fora. Não é possível fazer isto se o ensino for tradicional. Isso não é possível. Porque o ensino tradicional exclui. E andamos a excluir crianças há 200 anos. Agradecida, Luiz. Como é importante essa perspectiva que você trouxe, porque é justamente essa construção de comunidade de aprendizagem. E quando nós estamos trabalhando nessa comunidade de aprendizagem, não há necessidade disso. Mas eu vi que o amigo Zé apareceu, e acredito que agora ele vai falar. Fala, amigo Zé! Eu estou em êxtase, não é? Porque ver que já podem dispensar este velhinho, porque as coisas já funcionam como devem. Foi bom estar aqui uma hora a escutar-vos, e o que eu posso dizer é que estou grato por tudo aquilo que eu escutei e por me ter-vos dado a possibilidade de não falar, que é bom. Então aqui estarei no próximo sábado para continuar a escutar. Agradecida, amigo Zé. Eu vejo que esse é um ponto muito importante, né, Igor? Agradecida por trazer esse relato, que é justamente o relato de vivencial da prática, o Luiz, a Luana, a Rafaela, e é muito importante nós trazermos também e pensarmos, né, o que nós podemos fazer nessa referência, né, que é justamente o que já foi apresentado. Eu estou vendo que estão vindo várias colocações aqui no chat, eu vou tentar trazer um pouquinho aqui, só para a gente, temos 5 minutinhos ainda do nosso tempo acordado. Aqui. A Maria Antônia colocou, um problema que eu percebo é que os docentes não se sentem autorizados para fazer experimentações, porque são temas muito sensíveis que envolvem as famílias e seus preconceitos. Fazer experiências fora das escolas pode ser mais fácil. A Maria Antônia explicou do laudo.
laudo é um diagnóstico de psicopedagogos, psiquiatras externos, etc., é externo às escolas. E a Rafaela colocou, não, Luiz, laudo é uma documentação médica dizendo que a criança ou adolescente tem autismo, TDAH, esquizofrenia ou qualquer outro transtorno ou deficiência. Só para explicar o que é o laudo no conceito do Brasil, tá? Mas abrange, a Maria Antônia, mas abrange as impressões dos docentes sobre as chamadas dificuldades de ensinagem. Bom lhe rever, professor José, Maria Antônia. A Rafaela, são 30 estudantes em sala de aula, mas alguns com laudos, não todos. Porém, a professora acha difícil estabelecer vínculo com quem tem laudo, justificando que há muitos alunos por sala. Essa é uma outra grande problemática, né? Porque se a pessoa não tem preparo e trabalha com a educação convencional, fica muito difícil realmente você estabelecer vínculo. Se você está trabalhando com a educação transformadora, libertadora, que é por comunidade de aprendizagem, você não vai trabalhar com um aluno de cada vez. Agora, se você for trabalhar com um aluno de cada vez, repassando a aula, né, que na verdade é um repasse de aula para todos, vai ter essa dificuldade, né? Mas um aluno de cada vez, eu quero dizer com prova, nota, seriação. Então, essa é a dificuldade, porque nós sabemos que a comunidade de aprendizagem trabalha com um aprendiz na sua subjetividade, como sujeito, na sua construção de comunidade, na sua construção de consciência planetária, né? Que são justamente os currículos. A Lourdes colocou, penso que o professor Rogério, que a chave para esta mudança, além dos esforços individuais, a formação dos professores é crucial. Outra questão importante que nós já trouxemos aqui também é a formação de professores. A Luana colocou exatamente isso, e é pensar agora o que fazer com essa realidade, por onde vamos. E a Dani colocou, pessoal, preciso sempre aprendendo muito com vocês. Luana, quer trazer uma reflexão? Temos alguns minutinhos ainda para trazermos reflexões. Vou tentar ser rápida, mas eu acho que é importante. Eu acho que é uma questão até de responsabilidade, né? Nós olharmos agora como fazer. Eu estava prestando atenção e pensando ali no que a Rafaela trouxe. O quanto são várias esferas de atuação, né? A importância de trazer essas reflexões para as famílias, dentro das relações dos estudantes, com os educadores. Aí a gente tem ali também a questão da secretaria e dos gestores da Secretaria de Educação, porque nós temos uma realidade aqui de muitos monitores completamente despreparados, que são quem acaba ficando com essas crianças e assumindo essas crianças, pelo menos aqui na nossa região, são monitores que não têm preparação alguma. Ensino médio e nenhum estudo além específico. E uma outra questão que me veio aqui também, a necessidade de nós, quanto educadores, nos comunicarmos intensamente, de uma forma mais concreta, com esses médicos, com esses profissionais da saúde, com as TO, né? Olha, eu acredito, por exemplo, se está acontecendo esse movimento aí com relação a psiquiatras que estão laudando crianças de forma negligente. Isso precisa ser procurado o Conselho Ético de Medicina. A necessidade de um olhar em rede. Então, assim, eu acho que é importante a gente também olhar, porque agora a gente já constatou que é uma realidade que está um caos. Mas a gente precisa começar também agora a pensar onde atuar, como atuar e criar redes, né? Essa é a reflexão que ficou na minha mente agora, porque ver o problema faz parte, mas como trouxe a Zizi no PPP lá dela, eu tenho aplicado Zizi em quase tudo agora. Tipo, tá, vamos no passo a passo. E a solução? Como nós faremos para contribuir nessa questão, né? Era isso. Agradecida, Luana. Trouxe um ponto muito importante. O PPPH, ele tem essa proposta mesmo. Ele é justamente para que se encontre a problemática, se encontre o porquê da problemática, para se encontrar uma solução e resolução. Porque tudo nós podemos fazer a partir da construção que nós fazemos juntos. Porque justamente essa é a proposta de comunidade de aprendizagem. Qual que são os nossos círculos de vizinhança? Como é que nós podemos constituir os valores que são dessa localidade para constituir os princípios e os acordos de convivência? Porque quando nós fazemos isso, não há essa questão, por exemplo, o laudo não interfere em nada, muito pelo contrário.
ele faz com que sejam integrados esses fatores. Porque quando nós temos os acordos, nós pensarmos, por exemplo, que uma criança que está com laudo, por exemplo, de esquizofrenia ou de autismo, que ela não consegue fazer acordo de convivência, que ela não é ser humano, não, ela tem que ser tratada com remédio, ela tem que ser colocada à parte com o professor, porque ela é impossibilitada de se relacionar. Qual ser humano que tem impossibilidade de se relacionar? Todos nós conseguimos nos relacionar, não importa a dificuldade que nós estamos fazendo. Só que para demonstrar isso, muitas vezes precisa sim da interferência de uma pessoa que tem um pouco dessa conscientização para demonstrar que, como, né, o Igor mostrou muito claramente no vídeo, que ele e a Ana mostraram para as pessoas que a criança conseguia falar, que a criança conseguia se comunicar, que a criança não estava isolada do mundo por ter uma particularidade que precisa ser vista, mas que não deve ser o motivo dela de vida, porque isso justamente causa muita dor e também causa com que a criança não consiga se comunicar. Como nós sabemos, a alfabetização, essa construção da linguagem e da comunicação é essencial para que o ser humano consiga se trocar, aprender, ser. Então, quando nós impossibilitamos isso, ou colocamos numa margem condicionada de uma aprendizagem, nós forçamos a criança a sofrer isolamento. E isso vira, de fato, exclusão. Mas por isso que nós estamos aqui, né? Para apresentar uma proposta, para construir essa proposta, para mostrar nas comunidades essa proposta de fazer essa outra construção, né? Com relação a sistematizar, e o sistema, ele está dentro desse processo. Nós não conseguimos mudar o todo, mas nós conseguimos mudar o nosso todo. E o nosso todo mostra que, sim, tem outra forma de fazer. Existe mudança da prática da educação. Existe uma educação que é humanizadora, transformadora e libertária. É só fazer, né? Como o amigo Zé diz, tem que fazer. Não adianta ficar, teorizando que é lindo, que é maravilhoso. Tem que juntar as crianças, como o Luiz mostrou, coloca as crianças todas juntas. Não, mas aí uma criança com laudo com outra criança, ela vai bater na outra criança. Se ocorrer, você está observando, você está acompanhando para isso. O tutor está lá para isso. Não é ter medo que aconteça, é justamente conversar sobre o acontecimento e possibilitar que se tenha uma solução. Se a criança está com dificuldade, ela vai aprender com a sua dificuldade e as outras vão ajudar aquela criança a entender a dificuldade dela, até elas conseguirem construir juntas. Então, justamente são esses pontos que são muito importantes. Por isso que a coragem, de fato, é um dos valores muito importantes para a nossa construção como um todo de inovação. É não termos medo. Claro, prudência de fazer tudo organizado, não fazer sozinho, porque fazer sozinho é perigoso. Todos os projetos que já fizeram sozinhos aqui sofreram muitos problemas, então nós temos que fazer solidariamente, mas ter essa coragem de fazer, porque inovar é um compromisso ético, né? Então a gente sabe que tem que inovar a forma que está sendo feita, que está causando dano a nós e ao nosso próximo, né? Mas eu gostaria de agradecer, sei que passou um pouquinho o nosso tempo. Podemos voltar também a essa reflexão em algum momento, tá? Se vocês, é só dar um alô, na próxima semana vamos trazer, a Rosângela vai fazer a apresentação, mas se tiverem pontos a trazer, eu vi que o Eduardo Maia colocou várias questões aqui, por favor, traga as questões para a próxima semana também, que nós vamos intercalando também, referente a trazer reflexões que são integradas às colocações que foram feitas hoje. Tá? Agradecida a Igor, também pela apresentação, um grande abraço para a Ana. Vem bons ventos de mudança também do Sul, gente. Então, agradecida a todos, a todas, um grande abraço. Agradecida a Rogério também, que você consiga mudar aí nessa transformação escrita. E compartilha conosco esse escrito, viu? Por favor. Amigo Zé querido, agradecido. Vamos construir.